Olá, para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou falar com vocês, vou dar algumas dicas de como criar o hábito de leitura saudável para você aí que não conseguiu ainda encaixar a leitura na sua rotina, que não sabe como fazer isso muito bem. Eu vou dar algumas dicas que funcionaram bem aqui para mim e que de repente pode te ajudar também. Então me acompanhe até o final desse vídeo aqui que eu vou dar muita dica legal. E se você vai me acompanhar, já aproveita então para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E vamos falar de livro. A primeira dica que eu falo para vocês é uma coisa até que parece ser muito óbvia, mas que às vezes a gente não para realmente pensar nisso e realmente aplicar isso à nossa vida, que é colocar uma rotina de leitura na nossa vida. Tudo, se você for parar para pensar, tudo que você coloca uma rotina na sua vida, a partir do momento que você cria uma rotina no seu dia a dia, você consegue executar as coisas que você tem para fazer no seu dia a dia de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu sei que às vezes acontecem inúmeras coisas na nossa vida que não nos permite, acabam quebrando a nossa rotina, mas se a gente parar para pensar aí, a gente consegue ali dar um jeitinho aí de ter essa rotina aí de leitura também no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que você pode fazer é estabelecer um horário para poder ler, nem que seja 20 minutos, o tempo que você puder, que você tiver livre, seja no horário da manhã, seja durante a noite, seja numa pausa no trabalho. Então, de repente, surgem aqueles momentos que você fala, nossa, eu sempre tenho aquele momento ali um pouco tranquilo, que geralmente é aquele momento que a gente fica ali no celular. A gente tem que às vezes parar um pouquinho para pensar que a gente às vezes precisa abdicar um pouquinho o uso das redes sociais que ficam ali o tempo todo presentes na nossa vida. Mas se você criar uma rotina, por exemplo, eu tenho um tempinho no horário da manhã para ler. Então que seja 20, 30 minutos, o tempo que você tiver, mas comece a fazer com que aquilo seja um compromisso que você assume com você mesmo, de leitura. Então aquele é o seu horário de leitura. E aí, obviamente, se acontecer alguma coisa, você tenta mudar para um outro horário naquele dia, mas se não der também, passa para o dia seguinte, mas tente no dia seguinte novamente obedecer aquela regra lá, aquela rotina de leitura, que a hora que você perceber, já não tem mais o que falar, você já sabe, nossa, eu tenho que ler e pronto, e nada vai me impedir disso. Então, é uma dica assim que parece óbvia, mas é muito boa. Segunda dica, bem legal também. Comece colocando metas de leitura. Pois é, mas eu vou me cobrar demais, aí eu não vou ter vontade de ler. Não, não é esse o caminho. Comece com metas pequenas. Por exemplo, eu pretendo ler pelo menos 15 minutos durante um dia um livro. Você escolhe lá um livro que você quer e por 15 minutos você faz essa leitura. Então, vamos pegar a dica primeira aí que eu já dei, que a gente já falei para vocês. Você já vai ter a sua rotina. Então, tal horário, por exemplo, toda manhã eu tenho um tempinho ali para ler. A minha meta de leitura nesse dia é o quê? Ler por 15 minutos um livro. Ótimo. Começou já é alguma coisa. Para quem não lê, para quem não tem o hábito, já é uma meta a ser atingida. E aí, aos poucos, você vai vendo como você se sente confortável para aumentar essa meta. Agora eu pretendo ler, mas por 30 minutos eu acho que eu dou conta tranquilamente. Obviamente, até a sua velocidade de leitura começa a melhorar conforme você vai lendo mais. Então, de 15 minutos, depois de um tempo você pode passar para 30 minutos. 1 hora aos finais de semana, por exemplo, sexta, sábado, aí para o pessoal que não trabalha de final de semana. De repente, é uma meta aí um pouco diferente que você faz, uma durante a semana, uma durante o final de semana. E aí você vai criando essa meta que também você vai gerando um compromisso com você de leitura. Depois você pode passar por uma meta, por exemplo, eu quero ler pelo menos um livro por mês. Então, você vai calcular ali, você pode calcular, por exemplo, quantas páginas tem esse livro, calcular pelos dias do mês e ver quantas páginas que você precisaria, talvez, ler esse livro, para que você chegue ao final desse mês e consiga atingir a sua meta. Se o livro for muito extenso, aqueles calhamaços, aí você pode estender até o seu período. Eu quero ler esse livro que é grande, mas eu vou ler ele em 3 meses. Então,
também faz um cálculo ali para ver quantas páginas você precisa ler por dia para que você alcance a sua meta. A partir do momento que a gente também se põe esse compromisso de uma meta, é muito mais fácil você alcançar, porque você vai estar controlando isso e você vai se sentir satisfeito no final. Você fala, puxa, olha, eu segui certinho ali e eu consegui. Então, é a mesma coisa para, eu preciso beber mais água todos os dias. Se você não começar a deixar sua garrafinha, eu tenho deixado a minha garrafinha aqui, eu estou lutando para beber mais água no meu dia a dia. Não é fácil, mas é tudo rotina, é tudo meta a ser atingida, é compromisso com você mesmo para você estar fazendo uma coisa boa para você mesmo. Outra dica daquelas é variar o gênero literário. Às vezes a gente fala, por exemplo, eu gosto muito de ler os clássicos. E você só lê o clássico, só lê clássico e acaba podendo ficar monótono se você ler somente um gênero literário. Então, se você conseguir abrir um leque um pouquinho maior ali de gêneros literários, você vai conhecer estilos diferentes, autores diferentes, temas diferentes, você vai abrir um pouquinho mais a sua cabeça para novos conhecimentos, para novas experiências. De repente você descobre que você gosta de um gênero literário que você achou que nunca gostaria. Eu fui assim no começo. Eu sempre gostei muito de literatura nacional, os clássicos nacionais. Então, quando eu voltei a ter hábitos de leitura, eu ataquei os clássicos nacionais de uma forma que eu li sem brincadeira, por quase um ano inteiro. Eu só li clássicos nacionais, porque eu perdi muito tempo sem ler na minha vida aí um tempo atrás, e eu quis recuperar isso e eu gosto muito dos clássicos nacionais, então eu comecei a ler. E foi legal, foi uma experiência muito bacana. Até que um dia eu falei, não, deixa eu começar a ler um pouquinho de outras coisas também, para mudar um pouco, né, de repente, né? Aí eu já sabia, eu sempre gostei muito de filmes, de séries de terror, e aí eu fui ler os livros de terror, e eu sou apaixonada por livros de terror hoje em dia. Fui também conhecer a literatura estrangeira, que eu também não tinha o hábito realmente de ler, então eu estou amando ler literatura clássica estrangeira. E um gênero que eu achava que eu nunca iria gostar é o de ficção científica. Nunca me interessei por filmes, por séries de ficção científica. Até se eu assistia assim, eu até gostava, mas nada aquela coisa assim, nossa, eu procuro um filme de ficção científica. Nunca fui assim. E aí eu comecei, eu falei, deixa eu experimentar, deixa eu ver o que é, né, a ficção científica. Aí eu lembro que eu comecei com o Flores para Algernon. E aí fui ler Eu Sou a Lenda, fui ler outros livros, e aí eu fui gostando bastante. Hoje é um dos gêneros que eu mais adoro também, eu adoro Isaac Asimov, eu nem sabia quem era Isaac Asimov até um tempo atrás, e hoje eu diversifico bastante isso, então eu gosto muito de ler ficção científica, eu leio bastante livros de terror, de suspense, policial, os clássicos eu não deixo de ler porque eu adoro. E de vez em quando eu coloco aí um não ficção na minha vida também, coisa que eu também não tenho costume de ler. Então, você abrindo esse leque de oportunidade de leitura, a probabilidade de você não enjoar de ler mesmo é bem maior. Então, também dica que eu deixo aí para vocês. Mais uma dica, tente criar um ambiente propício à leitura. Olha que chique, ambiente propício à leitura. Nada mais é que achar um lugar mais confortável da sua casa para você poder fazer a sua leitura, seja numa poltrona confortável, um sofá, uma cadeira confortável, sentado à mesa, deitado na cama. Existem várias maneiras de achar um ambiente legal aí na sua casa, você vai acabar descobrindo isso, e aí você pode se acostumar a ler nesse local. Eu costumo ler realmente nos mesmos locais. Eu procuro ler, às vezes à noite eu leio deitada na cama, de dia eu ou acabo deitando no meu sofá, ou aonde eu estou mesmo, eu tenho uma mesa aqui na minha frente, então eu também costumo fazer a leitura aqui. Então, geralmente são esses 3 lugares. Eu leio aqui na minha mesa, eu leio deitada na minha cama e também no meu sofá.
Mas eu leio num local que geralmente não tem muitas pessoas ali comigo, porque eu tenho um problema muito sério de ter concentração. Então, se eu estou num ambiente realmente que tem gente passando o tempo todo ou ouvindo falatório, é difícil, eu não consigo me concentrar. Então, aí às vezes você pode tentar recorrer a alguns recursos. Por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, muito, foi o meu fone de ouvido. Então, eu tenho um fone de ouvido para isso. Eu uso o meu fone para inibir os barulhos. Eu não consigo usar o fone com músicas, com letras, porque aí eu acabo prestando atenção na letra da música. Então eu deixo, às vezes, aquelas músicas instrumentais, músicas calmas, músicas celtas. Você encontra isso aqui no YouTube. E aí eu deixo baixinho ali enrolando a música e geralmente eu ouço sempre as mesmas músicas, porque aí eu já estou tão acostumada que é como se fosse um silêncio para mim. Aquela música já não me interessa. Então, ela é muito calmante, assim, ela é muito aconchegante. E aí eu não presto atenção tanto na música e foco no livro, foco na leitura, na história e entro dentro dessa história, que é o mais gostoso de quando a gente está lendo um livro, né? Então, às vezes a gente precisa usar alguns recursos, você não está sozinho na sua casa. Às vezes ou você pode se trancar no quarto, de repente, ficar um tempo ali sozinho também dá para ler. Eu leio muito, eu leio tanto os livros físicos, já falei aqui para vocês algumas vezes. Durante o dia eu procuro ler os livros físicos. À noite, quando eu estou deitada na cama, eu acabo lendo através do meu Kindle. Então, ali ele é fácil de ficar de lado ali, lendo, é muito tranquilo, ele é levinho, então, para mim, facilita. Aqui, por exemplo, eu tenho um recurso, quando eu quero ler, por exemplo, o meu Kindle na mesa, eu tenho esse aparelhinho aqui. É um aparelhinho muito baratinho, muito simples, não sei se dá para ver. Então, eu coloco essa base aqui na mesa e coloco o meu Kindle aqui. Às vezes eu uso até para o celular. Coloco aqui, então eu nem fico segurando o aparelho, eu só fico passando as páginas, então facilita muito. Tudo que pode causar conforto na hora de ler é muito bom, porque aí você fica mais à vontade ali para se entregar à leitura. Então, encontre um canto aí legal na sua casa para você ler, tente evitar realmente os barulhos, você vai ver que a leitura vai fluir muito melhor. E outra dica que eu deixo aqui para vocês, tente fazer um momento de leitura, um momento de prazer na sua vida. Não se imponha aquela coisa de obrigação, eu tenho que ler, porque aí realmente a coisa não vai rolar mesmo, sabe? Obviamente, eu estou falando para quem quer ter esse hábito de leitura, que tem vontade, não sabe como fazer. Você pegando todas essas dicas que eu já dei e pondo na sua cabeça que esse momento que eu vou dedicar à leitura é um momento de lazer para mim, é um momento prazeroso, é um momento que eu gosto, que eu me sinto bem, aquilo lá vai ser muito gostoso. O dia que você não conseguir fazer a sua leitura certinho ali naquele dia, você vai falar assim, nossa, parece que está faltando alguma coisa. Eu tenho vontade de ler. A mesma coisa quando você pega, às vezes, ou chega em casa ou fala, eu vou assistir a novela, que eu adoro assistir a novela. Eu vou assistir aquela série que eu gosto tanto. A gente fica feliz, a gente fica animado para aquilo, não é? E a mesma coisa que tem que ser com a leitura. Se você tem vontade de ler, eu sei que existem pessoas que realmente não gostam de ler, não têm vontade, não querem se sentir obrigadas. E, obviamente, essas pessoas também não estariam vendo esse vídeo aqui. Mas eu sei que você que às vezes quer realmente colocar o hábito da leitura e não sabe realmente como fazer, essas dicas servem para isso. E o mais importante realmente é trabalhar a cabeça da gente, não colocar como uma obrigação, mas sim como um momento de prazer. Nossa, eu vou assistir aquele filme que eu queria tanto. Não, hoje eu vou ler aquele livro que eu queria tanto ler. Escolha um livro gostoso, escolha um livro que você esteja com vontade, que você tenha curiosidade de ler. Aqui nesse canal a gente tem um monte de dicas de livros muito bons. Tem aí na playlist, visita aí os vídeos para vocês verem se de repente tem alguma dica de algum livro que te interesse, para você começar a ler esse livro. Mas é isso, gente, é a cabeça trabalhando de uma forma positiva para a leitura, trazer para a vida como um momento de prazer também. E essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Sei que são dicas simples, porque realmente é simples. É só a gente realmente ter a força de vontade
de mudar um pouco isso, de incluir uma coisa que vai fazer muito bem para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, vai te fazer ter uma outra experiência de felicidade na vida. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Então, por favor, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, convida seus amigos para conhecer o meu canal também. Eu vou ficar muito feliz. E a gente se vê numa próxima. Até mais.